Nessa questão, nós temos três debatedores que fazem colocações referentes aos gráficos, né? Que aqui estão, esses dois gráficos, o segundo já vai ser apresentado. E eles mencionam, dois debatedores, o debatedor 1 e 2, mencionam a questão se o país produz ou não alimento suficiente para sua população durante um ano, né? Bom, amiguinho, para eu poder analisar essa primeira questão, eu tenho que ir lá no final da questão ler aquele pedaço bem quando ele faz a pergunta ali, ó. Considerando que são necessários em média 250 quilos de alimento para alimentar uma pessoa durante um ano. Aí ele fala, os dados relativos ao ano 2003 corroboram apenas a tese dos debatedores, mas a parte importante nesse momento, nesse início de questão, é o que ele fala ali, ó. Em média, 250 quilos de alimento para alimentar uma pessoa durante um ano. Olha só, amiguinho, aqui, desse lado, nós temos a população em milhões de habitantes. Então esse X aqui que você está vendo, ó, é a população, essa parte marrom aqui, tá vendo, ó? Então eu posso perceber que no ano de 2003, que é o que ele menciona ali, ó, na questão, né? No ano de 2003, é o que ele quer que a gente analise, a população, ó, 176 aqui, 178 aqui, é de 177 milhões de habitantes. Bom, cada pessoa precisa de 250 quilos, então 177 milhões, que é a população, vezes 250 quilos. Isso dá 44 bilhões 250 milhões de quilos. Matematicamente, para eu transformar isso em toneladas, né, uma tonelada são 1000 quilos, então basta eu tirar 3 zeros. Ou seja, 44 milhões e 250 mil toneladas de alimentos são necessárias para alimentar a população brasileira no ano 2003. Agora, olha só que interessante, né? Aqui ele mostra a curva, né, dos alimentos. Esse rosinha aqui é a soja. E desse lado aqui, ó, produção em milhões de toneladas. A soja, no ano de 97, produzia em torno de 28, 29 toneladas de soja, milhões de toneladas. Depois aumentou, permaneceu constante, aumentou. Agora aqui, ó, no ano 2003, aí a gente tem que traçar uma linha reta aqui, tá? Tem que cuidar, né? No ano 2003, qual é a produção da soja? Mais ou menos, dá pra gente analisar aqui, ó. Tá vendo ali os 50? Mais ou menos, um pouquinho mais para cima, né? Então, amiguinho, só de soja são produzidos mais de 50 milhões de toneladas. Então, só a produção de soja já alimentaria a população brasileira inteira. Olha, milho, que é o verdinho, ó. Milho tá perto de soja ali, deve ter uns 40 e poucos milhões. Quer dizer, a gente produziu no ano 2003 o dobro ou o triplo do necessário para alimentar a população, porque tem mais ainda aqui, ó. Tem o arroz, tem o trigo, né? Tem o feijão. Quer dizer, o Brasil produz e sobra. E sobra, de sobra para alimentar a sua população inteira. Então vamos analisar, né, agora as colocações dos debatedores. Debatedor 1. O Brasil não produz alimento suficiente para alimentar a sua população. Então ele já está fora. Já está errado a colocação dele. Ah, olha só, né? Na resposta, na pergunta final da questão, ele fala assim, ó, considerando que são necessários em média 250 quilos, tal, os dados dos gráficos 1 e 2 relativos ao ano de 2003 corroboram apenas a tese dos debatedores. Veja bem, ele quer saber quais debatedores, né, estão de acordo com o que está no gráfico, né? Os gráficos corroboram, ajudam a defender a tese de quem, né? Então precisa estar aqui no gráfico para estar correto, tá? O gráfico precisa fazer parte da análise. Então tá, debatedor 2. O Brasil produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar sua população. Ok. A causa principal da fome no Brasil é a má distribuição de renda. Aí nós vamos analisar o outro gráfico agora. Distribuição de renda. Olha só, vai lá. Olha a parte do setor circular da população que recebe até 2 salários mínimos, 28% da população. Entre 2 e 5 salários mínimos, 33% da população. Entre 5 e 10, 19%. Agora olha só, mais de 20 salários,
6% da população. Entre 10 e 20, 10%. Quer dizer, a maior parte da renda está concentrada na mão de uma minoria. E ainda tem 4% sem rendimento nenhum. Quer dizer, o que acontece aqui? Ó? Nós temos uma perfeita má distribuição de renda. Muito má distribuição de renda. Então o 2 está correto. O Brasil produz alimentos e a causa da fome no país é a má distribuição de renda. E o 3. A exportação da produção agrícola brasileira a partir da inserção do país no mercado internacional é a causa majoritária da subnutrição no país. Veja, amiguinho, pode até ser que ele esteja correto da forma que ele colocou, mas o que ele falou não está aparecendo nos gráficos. Não tem aqui a exportação, não tem nada disso. Então, né, não se enquadra na resposta, porque ele pede o seguinte, ó, os dados dos gráficos 1 e 2 corroboram apenas a tese dos debatedores. Então, sim, os dados dos gráficos corroboram qual tese? Ajudam quem? Só o debatedor 2. O 3 está falando elementos que estão fora desses gráficos. Então, eu não posso considerar correto. Então, amiguinho, a única resposta que está de acordo com os gráficos é a 2. Então, debatedor 2. E a resposta que contém essa colocação, né, que é o 2, é a alternativa B.